boa noite a todos aí. Estamos todos reunidos hoje, as diversas turmas aí de resistência dos materiais. E estamos eu e o professor André com vocês aqui. Vamos tocar o barco aí, né? Exatamente. Exatamente. Vem cá, essa aula prática, a gente vai ter que fazer alguma experiência em casa? Não, né? Ou só a teórica, a gente vai saber a teoria para praticar depois na faculdade, quando tiver um tempo. Essa aqui, Diogo, essa aqui vai ser pra gente entender e conseguir manusear alguns softwares, né? Ah, beleza. Importante. Beleza? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um software para engenharia como geral chamado MD Solids, que é o que eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. Existe também o F2. O F2 também é bastante utilizado aí na engenharia, principalmente na engenharia civil, né, professor Manuel? Ou eu tô errado? Não, com certeza. O MD Solids é novo para mim. Eu conheci aqui na instituição, mas o F2 são softwares de comportamento de alguns softwares, de diversas estruturas. Dá para fazer análise, muita coisa com ele. É bem legal. E nas matérias disciplinas que vocês vão ver no futuro de análise estrutural, vai ser bem útil, hein? Quando você for fazer estudos de peristáticas, né, principalmente, facilita bem a vida. Exatamente. Deixa eu só compartilhar aqui. Ô, professor Mano, você consegue compartilhar a tela e ao mesmo tempo ser mostrado pelo webcam aí para você? Toda vez que eu compartilho minha tela, automaticamente eu não apareço. Não sei o que é isso, mas... Sim, fica pequenininho embaixo aqui, eu acho. Você não notou, acho que isso aparece sim. Só se você desligar o vídeo, a câmera mesmo, que some, eu acho. Eu estou pela televisão aqui, o computador tá de lado, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, colocar no lugar certinho aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela inteira aqui que a gente... Pronto, estão conseguindo ver aí? Sim, agora sim. Ótimo. Então, como eu estava falando, ficou para eu comentar um pouco sobre esse software. Esse software é o MD Solids, né? Como eu falei, o MD Solids é um software bastante utilizado aí, tanto na engenharia civil como em outras engenharias, tá bom? Falar um pouco a definição não, mas uma explanada sobre esse software e como a gente consegue trabalhar de forma tranquila, rápida e prática para alguns exercícios que nós fizemos durante esse semestre. A gente consegue perceber respostas muito mais rápidas, né? Muito mais eficiente, e você sem precisar talvez se debater muito sobre livros, sobre calculadora. A gente joga ele te dá algumas respostas. Qual é a ressalva que eu faço? Isso vai para todos os softwares, tá bom, pessoal? Você precisa se atentar sempre à unidade de medida, tá bom? Então, unidade de medida é sempre algo importante para a gente se atentar, porque sem a unidade de medida correta, as respostas também vão estar incorretas. Então, software não é só você lançar um bocado de número lá e ele te dá a resposta, não. Você precisa também interpretar as respostas dadas, né? A gente vê muito erro, por exemplo, num software chamado Eberic. Esse software é um programa para o pessoal que desenvolve projetos estruturais. Então, a pessoa que já tem um conhecimento amplo nessa questão estrutural, né, se tratando basicamente aqui da engenharia civil, pessoal, o software às vezes te superdimensiona questão de área de aço e tudo mais.
Então, se você já não tiver o traquejo, entre aspas, aí, se você não tiver a noção do que você está fazendo, você vai talvez aumentar muito o custo da sua obra. Às vezes até o concreto não vai passar direito sobre aquelas aberturas entre os aços. Então, o software, ele também não é o que vai salvar o seu dia, nem vai salvar a sua vida ou o seu empreendimento, mas ele vai facilitar que a gente encontre respostas mais eficientes de uma forma mais rápida, tá bom? Então, ele é um software usado para tópicos ensinados no curso de Engenharia de Materiais. Este curso faz parte de programas de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia Aeroespacial, né? Como eu falei, é um leque de engenharias que a gente pode utilizar esse software. Manuel, pode aceitar, por favor. Além disso, o próprio software ele oferece um número de módulos para tópicos ensinados no curso de Estatísticas, né? É um programa educacional de resistência dos materiais voltados também para estudantes de engenharia civil, né? Como eu falei, existe um leque de engenharias que pode utilizar esse software, mas é basicamente voltado para estudantes de engenharia civil, porque a gente trabalha com algumas barras, carregamentos pontuais ou carregamentos distribuídos. Então isso a gente vê bastante na engenharia civil. É composto por diversos módulos que abarcam as temáticas de flexão, torção, o esforço axial, né, que a gente já viu que os esforços axiais vão gerar tensões normais, que são as tensões de tração e compressão, estruturas estaticamente indeterminadas, que a gente já viu agora logo no final do semestre, as próprias treliças que nós vimos lá no início do semestre, e algumas propriedades de seções e análise também do círculo de Mohr. Então a gente consegue fazer um estudo muito amplo de diversas propriedades mecânicas e de diversas formas de como essas forças vão ser aplicadas nos materiais. Tá? Esse aqui é o link para download, né? Eu vou deixar disponibilizado para vocês aí. Você pode colocar aí no Google MD Solids também, o primeiro ou segundo link você já entra, e ele é muito fácil de você fazer o download. Ele vai te direcionar para essa página, essa primeira página, e você vai vir aqui em download. Quando você vem em download, você clica, ela vai te direcionar para essa outra página, e já tem um link aqui, ó, link para download. Só clicar em instalar. Se ele pedir deixa eu ver aqui, se ele pedir um código, o próprio código já é disponibilizado também pelo site, tá vendo? O código e também o acesso, o nome e o código, você consegue entrar e ele te dá, acho que são 90 dias para utilização à vontade aí, gratuitamente. Basicamente a página inicial do MD Solids se resume a essa imagem, tá bom? Nós temos ali alguns documentos de ajuda, os módulos do MD Solids. Esses módulos são os módulos que nós podemos trabalhar nessas estruturas, né? Nós temos aí uma livraria, entre aspas, aí, de problemas, onde a gente pode conseguir determinar alguns problemas já resolvidos. A gente tem como base para resolver novos problemas. Nós temos aqui as treliças, nós podemos estudar treliças, carregamentos axiais, análises gerais, tanto de esforços axiais como de esforços de torção em barras. Nós temos a própria torção, determinação também em algumas barras ou situações de materiais que possuem aquela situação indeterminada, como eu falei aqui, deixa eu dar uma olhada, estaticamente indeterminadas, flexão, propriedade das seções, o próprio círculo de Mohr, carregamentos combinados, colunas, a questão até de pressão, a gente consegue ver tudo através desse software. Então, como é que a gente monta essa treliça, por exemplo, no MD Solids? Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir o software MD Solids aqui. A gente vai começar a entender como a gente faz confecciona essas treliças, né? Ou esses materiais, essas estruturas.
Então aqui nós temos a tensão normal, né? Normal stress, direct shear stress, tensão de cisalhamento, tensões de cisalhamento e tensões normais. Tudo isso a gente consegue ver alguns problemas resolvidos, e a gente tem uma base para talvez não conseguir mexer direito no programa. A gente vai ter na base através dessa livraria aí. Nós temos as treliças. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai montar essa treliça. Carregamento axial. Então a gente tem aqui um ponto principal e nós temos as barras aqui, tudo com distâncias horizontais, comprimento da barra, a área da barra, o módulo de elasticidade. Então você vai preenchendo tudo isso, vai colocando nas unidades de medidas que nós trabalhamos aqui pra gente. Percebam que aqui, como é um software americano, tá tudo em unidade de medida americana, né? Polegada, PSI, libra. Análise geral, torção, a gente também vai trabalhar bastante com torção. A gente pode trabalhar muito aqui com esse módulo, né? Determinação em barras, flexão, círculo de Mohr, carregamentos combinados, como eu falei. Então a gente consegue brincar, entre aspas, com diversos módulos que o MD Solid está nos fornecendo. Então, como a gente estava falando aqui sobre a treliça, eu quero montar essa treliça aqui lá no MD Solid. Então vamos lá, eu clico aqui em treliça e vou colocar aqui New Trace, que é a nova treliça. Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. O que é que ele quer dizer com isso? Deixa eu voltar lá. Nós temos 2 metros na barra inferior e 2 metros de altura. Então o que é que ele quer saber com isso? Ele quer saber que o espaço intervalado, né? Como ele está de 2 metros aqui, a gente pode botar de meio em meio metro, de 1 em 1 metro. Geralmente, nesse caso aqui, eu boto 0,5, que é de meio em meio metro. E eu posso botar um espaçamento de 4 ou de 6. A gente vai entender o que é isso aqui. É como se fosse o número de espaçamentos ou o gradeamento dessa situação. O mesmo eu vou fazer aqui, 0,5, e vou colocar o número de espaços em 6. Então ele vai me dar uma grade aqui, gradeado em 6 pedaços. Cada pedaço tem meio metro, né? De 0,50, 10, 15, 20, 25, 30. Beleza. Tem 2 metros na lateral, da esquerda para a direita, 2 metros de altura. Então eu começo aqui, nessa parte na lateral nós temos Create e Erase, né? Create é criar. E a primeira parte de baixo é membros, que justamente são os suportes ou as barras que nós vamos criar. Então eu vou deixar aqui. Como é que eu faço para criar, professor? Eu simplesmente vou clicar com o botão esquerdo e segurar e vou arrastar meio metro, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. Solto. Criei a primeira barra. Deixa eu apagar aqui. Se eu quiser apagar, Erase, e vou fazer o mesmo processo. Apaguei. Vou criar de novo. Meio metro, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. Soltei. A mesma coisa acontece para cima. Vou criar uma barra para cima, só pressionando o botão esquerdo do mouse, também de 2 metros, correto? Exatamente 2 metros. E agora eu vou ligar essas duas barras. Perceba que ele já deu um ângulo de 45 graus, o mesmo ângulo mostrado na figura. Beleza, já criei a minha treliça. Agora eu vou querer colocar os suportes. Os suportes é justamente os fixadores da treliça, né? Que nós vimos lá como primeiro, segundo e terceiro gênero. Então nós podemos ver aqui no ponto A nós temos um de terceiro gênero. Então eu cliquei para um lado, cliquei para o outro, ele fixou. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui é de um gênero só. Perceba que ele é... Poxa, eu vou ter que... Porque como ele não é licenciado, eu não posso minimizar o MD Solid, então ele vai fechar automaticamente aqui. Vou abrir novamente. Vou criar aqui mais formais. 0,5. Criar treliça. Vou puxar 4.
nas 4 quadrantes. Fechei a treliça. Criei os membros e vou para os suportes. Então eu tenho um suporte. Criei um suporte. Criei outro suporte. E eu tenho uma força lá no ponto B de 500 newtons. Aqui eu vou criar essa força. Aí ele vai perguntar qual o carregamento, qual a magnitude dessa força. Vou botar 500 newtons. E entrei com essa força. Alô, Paulo. Basicamente Marcos, já pode criei a falar. treliça. Bom, o que é que eu vou fazer com essa treliça aqui? Eu Aula tenho o online. engastamento no ponto A. Eu tenho o de segundo gênero. Deixa eu ver primeiro. Segundo gênero, correto. E eu tenho uma força sendo aplicada professor Manuel, no ponto que é o link é do professor A, B, Manuel lá em Dias. cima. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou Ele clicar também é em professor de compute. resistência dos materiais. Quando eu clicar isso aqui, ele vai me dar todos os carregamentos da treliça nas barras, nas pontas, em todas o as André barras. está ministrando a Barra aula, depois B, o André vai ministrar barra também. AC, Aqui e é só eu avisar para Então, Manuel, perceba. o Manuel te aceita. Com essa situação Tá- que eu tá criei, esperando? nós vamos ter as coordenadas AX ali, no ponto A, na Vou avisar verdade. aqui. Uma tensão na direção X de 500 megapascal. Nós temos na direção Y de 500 megapascal. A barra AB, Ô, nós professor, vamos ter só aí- uma interrupçãozinha aí. Para pedir para o professor falar. Manuel aceitar nosso colega Marcos, que ele está tentando entrar, não está conseguindo. Ah tá, deixa eu que eu aceito também. Pronto. Então quando eu clico Compute, automaticamente ele já dá todas as tensões que estão sendo geradas em toda a treliça. Então perceba, do ponto A para o ponto C, nós temos uma tensão de tração de 500 megapascal. Do ponto A para o ponto B, nós temos também 500 megapascal nesse caso aí. A unidade ela é adimensional, a gente vai determinar foi 500 kilonewtons ou 500 quilos de força, 500 megapascal, enfim. No ponto AB, ele vai dar também 500 de tração, e no ponto que seria a hipotenusa, no ponto CB, ele vai estar comprimindo numa magnitude de 707,11. Então nós temos duas barras sendo tracionadas e uma sendo comprimida. Isso já era de se esperar, porque se está tracionando em um dos locais, o outro local precisa estar comprimido para fazer com que exista um equilíbrio e essa estrutura se mantenha de forma isostática ou em equilíbrio, como eu falei anteriormente. E no ponto B, nós temos apenas uma força para cima, né, na vertical, de 500 também. Nesse caso vai ser de 500, como eu botei, de 500 newtons de força. Bom, então para você conseguir gerar a treliça de forma simples e prática, dessa forma aí, você cria primeiro os membros, depois o suporte, que são os ajustes, os fixadores de cada ponto, e depois os carregamentos, beleza? Depois disso você clica Compute e ele vai te dar todas as tensões, todas as forças que estão sendo geradas em todas as barras analisadas aí na treliça. Beleza, professor, mas como é que eu vou conseguir? Deixa eu ver. Como é que eu vou conseguir fazer isso de uma forma mais usual? Bom, nesse caso aqui eu trouxe um exemplo, a gente conseguir perceber e entender como é que a gente pode fazer essa treliça de forma rápida e resolver esse problema aqui de uma forma mais rápida e mais eficiente, talvez, né? Eu fiz até essa resolução em sala de aula. A gente conseguiu determinar o valor desse peso aqui que ele quer saber. Deixa eu colocar aí. Tá, um comerciante deseja colocar uma placa publicitária em frente ao seu comércio. As dimensões da placa são apresentadas na figura abaixo. Sabe-se que o material disponível para produzir esta treliça suporta uma força de no máximo 10 kN. Então ele tem uma força aqui de 10 kN, tanto na compressão como na tração. O comerciante ele quer saber de você qual é a carga máxima, ou seja, qual a placa, qual o peso máximo que eu posso colocar na placa aqui, e essa treliça vai suportar de forma tranquila. O que a gente fez lá em sala de aula? A gente primeiro teve que calcular o peso dessa placa, né? Nós tivemos que colocar aqui. Só que o que a gente fez? Nesse caso aqui, a gente fez AC ao quadrado, foi AB ao quadrado, mais
PC ao quadrado. Perceba as etapas que a gente fez para determinar esse valor ou esse peso da placa. Nós temos AC que nós não sabemos, nós queremos descobrir. AB ao quadrado vai ser 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então AC ao quadrado aqui vai dar... Tem alguém com calculadora fácil aí? Vai me auxiliar. 1,5 ao quadrado dá quanto? Dá 2,25, não é isso? 2,25 mais 4. Nesse caso o AC vai ser igual a raiz de 6,25. Portanto, eu vou ter uma hipotenusa, nesse caso aí, de raiz de 6,25 de 2,5. 2,5 metros. Beleza. Achei essa hipotenusa aí, 2,5 metros. Por que eu vou achar essa hipotenusa? Porque eu preciso da hipotenusa para poder fazer a decomposição de força. Ah, professor, por que eu vou fazer a decomposição de força nessa situação? Porque o que eu quero saber tá vinculado com esse segmento AC. E esse segmento AC ele não está nem 100% na vertical, nem 100% na horizontal. Quando essa força não está nem no eixo X, nem no eixo Y, nós necessariamente precisamos decompor essa força para saber qual porcentagem dessa força está sendo canalizada, podemos dizer assim, para o que a gente está querendo descobrir. Nesse caso seria a placa. Então nós temos esse segmento AC, 2,5 metros. 2,5 metros. Ok, beleza. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vocês concordam comigo que essa placa... Pode falar. Ah, não, o senhor ainda está no slide, né? Pensei que já estava trabalhando na outra tela e a gente estava enxergando só o slide. Não. Vocês concordam que essa placa aqui, o peso dessa placa, ela tem que ser igual a esse peso aqui? Tem que ser igual por quê? Para manter a estrutura em equilíbrio. Nesse caso aqui, uma força F e Y. Pode ser. Então, nesse caso aqui, ó, F e Y tem que ser igual a P. Para manter em equilíbrio e a treliça não sofrer nenhum tipo de, entre aspas aí, voltando para resistência materiais ou ciências dos materiais, não haver deformação plástica, tá bom? A gente não quer que nenhuma estrutura sofra deformação plástica ou deformação permanente, tá bom? Então por isso tem que manter em equilíbrio aí. O que a gente vai fazer aqui? Nós temos o ângulo θ que nós não conhecemos. Perceba que essa força Y, ela vai ser igual a essa daqui, ó. Que também é Y, FY. Então se eu quiser descobrir essa força aqui, eu posso descobrir primeiro através da relação trigonométrica. Nós temos, nesse caso aqui, a força Y vai ser o cateto oposto, então seno de θ vai ser o cateto oposto, vai ser FY, sobre a hipotenusa. Quem vai ser a hipotenusa? AC. Vamos deixar guardadinho isso aqui. Só que em vez de trabalhar com a força, nós podemos trabalhar também com as dimensões em metro. Se eu trabalhar com a dimensão em metro, eu vou ter seno de θ vai ser 1,5, que é o cateto oposto, sobre hipotenusa 2,5. Nesse caso aqui eu vou ter que seno de θ vai ser igual a 1,5 dividido por 2,5 vai dar 0,6. Então eu sei que o seno de θ é 0,6. Eu vou voltar para essa forma que eu deduzi também, deduzir de forma com relação trigonométrica. Eu sei que seno de θ vai ser igual a FY sobre AC, ou a força que está sendo aplicada em AC, né? Ou a força que está sendo aplicada, uma tração, uma compressão, botar um F de AC aqui.
Então eu quero descobrir quem é esse Fy. Eu descobrindo quem é Fy, eu vou descobrir quem é a força o peso da placa. Então vou isolar Fy, vai ser igual a seno de θ vezes essa força que está sendo aplicada em AC. F de Y vai ser igual a quem é seno de θ? 0,6. Quem é essa força que está sendo aplicada na placa? Perdão, na barra. A força que está sendo aplicada na barra vai ser justamente qual? Eu vou utilizar sempre a força máxima que essa barra suporta. Ah, professor, tanto na tração como na compressão? Tanto na tração como na compressão. Então nesse caso já nos dá o aval de utilizar ela aqui, porque a gente não sabe até então se essa barra está tracionando ou comprimindo, né? Provavelmente ela vai estar tracionando, né? Porque o peso está para baixo, então essa placa aqui vai estar no sentido de ser tracionada e a de baixo vai estar no sentido de ser comprimida. Então nós vamos utilizar aqui uma força de 10, que vai ser a força de 10 kN. Nesse caso nós temos que Fy vai ser 10 vezes 0,6, 6 kN. Portanto, pode falar. Portanto, se eu descobrir quem é Fy e Fy é igual a P, portanto, P, ou a placa, o peso da placa vai ser de 6 kN. Perfeito? Obviamente que esse valor a gente pode conferir de forma a entender que sempre quando nós formos decompor a força, ela sempre vai ser menor do que a força total. Toda vez que ocorrer uma decomposição de força, existe uma dissipação dessa força, uma perda dessa força. Então, quando nós fazemos a decomposição, automaticamente essa força não está sendo completamente exercida na estrutura ou no material que nós estamos analisando. Vai ser apenas uma parte, uma porção dessa força que está sendo aplicada. Então, esse número que nós achamos tem que ser necessariamente abaixo do valor máximo que foi dado no enunciado, né? Foi de 10 kN. Então nós descobrimos que essa placa teria que ser de 6 kN para a treliça não sofrer nenhum dano e a treliça suportar de forma tranquila. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Vamos levar esse mesmo exemplo para o MD Solids. Deixa eu apagar aqui. Apago aqui, vou apagar os suportes. Eu vou apagar as barras. Começar do zero aqui. Então vamos produzir essa treliça. Essa treliça tem 1,50 m de altura e 2 metros de comprimento. Então nós vamos pegar aqui, ó, Create, normal. Nós temos 2 metros e 1,5 m de altura. Beleza, vou ligar aqui essa treliça. Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, não existe essa daqui, ó. Não existe, é isso aqui. Por quê? Porque agora eu vou fixar onde eu quero. Nós temos um aqui. Isso. Ô, pessoal, não tem problema ficar aqui para cima não, porque às vezes o próprio software ele não reconhece o comando, tá bom? Então o que importa é mostrar qual o gênero dessa fixação. Ela está engastada aí. Então nesse caso nós estamos limitando a movimentação tanto no eixo X como no eixo Y, como também na questão de rotação ou do momento. Beleza? Tá. E o que é que eu vou fazer aqui, professor, agora? A gente quer saber quanto que ele vai aguentar de força, né? Então eu vou colocar aqui, e a força eu vou agora colocando e vou chutando qual a força que vai ser colocada. Por exemplo, se eu colocar 10 kN, colocar uma placa de 10 kN, vou entrar com esse valor 10 kN e vou botar com um build, automaticamente ela vai mostrar, ó, a barra de baixo sendo comprimida com 13,33 kN e a de cima sendo tracionada com 16,67 kN. Isso pode acontecer? Eu posso manter a placa com 10 kN de peso? Não. Por que não? Porque o próprio enunciado está mostrando que a placa ou a treliça suporta no máximo 10 kN. Se ela suporta no máximo 10 kN, eu não posso ter em nenhuma das barras um valor maior que esse. Então o que é que eu vou fazer aqui?
Clico novamente e vou aqui, ó, 9 kN. Vai dar para fazer? A barra tracionada está com 15 e a barra comprimida está com 12. Também não. Vou 8. Entro, compute. Ainda está acima. Ô professor, aí não seria 6 não, no caso, a força? Então, eu vou chegar lá. Porque aqui eu estou só fazendo uma simulação de como eu poderia colocar. Eu cheguei em 7 kN da placa. Perceba que a placa aqui com 7 kN de peso, a parte de baixo da treliça suportaria. Tá vendo que a treliça está dando 9,33 kN. Só que a tracionada, ela é a passar do máximo estipulado pelo enunciado, de 11, ou de 10, perdão. Então, ela teria 11,67. Então, a gente precisa baixar esse peso aqui. Vou clicar novamente e vou baixar para 6. Quando eu baixar para 6 e vou botar para gerar, né, para gerar os cálculos, perceba que a parte comprimida ficou em 8 kN e a parte tracionada ficou em 10 kN. Então, nesse caso, a gente poderia colocar uma placa de 6 kN de peso aí, ou menor, né? Então, o máximo de peso que eu poderia colocar, de força-peso que eu poderia colocar numa placa para essa treliça, para esse comerciante, né, em todos os aspectos que foi falado no enunciado, vai ser de 6 kN, daí para menos. Então, já conseguiria resolver de forma muito mais rápida e prática, e mostrando também as componentes em cada ponto, qual vai ser comprimida, qual vai ser tracionada, e quanto de compressão eu estou gerando na barra comprimida, e quanto de tração eu estou gerando na barra tracionada, de uma forma muito mais didática, muito mais visualmente agradável. Tá bom? O mesmo acontece quando a gente lida com esforços de torção, né? A gente viu aqui também, a gente trabalhou essa figura em sala de aula, e a gente consegue, vamos fazer basicamente uma comparação dos cálculos de mão e o cálculo feito no MD Solids. Essa figura abaixo, ela apresenta dimensões, é um material cilíndrico, né, tubular, porém com diferenças de diâmetro, é um tubo vazado, nesse caso aí, sobre um esforço de um torque qualquer. Está pedindo para a gente determinar o maior torque que pode ser aplicado, sabendo que a tensão de cisalhamento é de 120 megapascal. Então, nesse caso aqui, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós sabemos que a tensão aqui de cisalhamento máxima é de 120 megapascal. Ele quer saber o torque. Nesse caso, como a tensão é máxima, o torque, obviamente, vai ser máximo. Bom, a gente tem como descobrir esse torque de duas formas, né? A primeira forma é a tensão mínima vai ser igual ao raio maior sobre o raio menor, vezes a tensão máxima. E nós temos outra forma que é justamente a tensão vai ser igual ao torque vezes o ρ. Quem é o ρ? O ρ é um raio qualquer nesse material. Sobre J. Quem é J? Para quem não lembra, J é o momento polar de inércia. Então, a gente tem essas duas formas. Vamos fazer um cálculo aqui de forma rápida para a gente descobrir essa tensão. Vai. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Tensão máxima vai ser igual ao torque vezes o C. Por que eu utilizei o C agora? Porque como eu estou fazendo sobre tensão máxima, eu tenho que utilizar
obrigatoriamente o raio máximo. E o C vai ser justamente o raio máximo sobre J. Então, eu tenho uma tensão máxima aqui, que vai ser 120 megapascal, que nesse caso aqui eu posso colocar em Newton. De uma forma mais 10 a sexta pascal. Isso igual ao torque que a gente quer descobrir. Qual é o raio máximo aqui? Raio máximo, 60 milímetros de diâmetro, então vai ser 30 milímetros. Nesse caso aqui vai 0,030 metros sobre J. Quem é o J? J vai ser P sobre 2, o raio maior, menos o raio menor, aqui é a quarta, perdão. Quarta, é a quarta. Nesse caso aqui, eu já vou colocar o valor encontrar. Lembrando que esse π, pessoal, não é o 180 não, é o 3,14, tá bom? Nesse caso aqui, o J vai ser de 1,02 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Se a gente jogar esse valor aqui, nós vamos descobrir que o torque ele vai dar mais ou menos 4.080 Newton vezes metro. Vamos lá para o MD Solids. Deixa eu voltar. Vamos lá no módulo de torção, né? O módulo de torção ele vai te dar justamente essa visualização aqui. Nós temos sentido horário e sentido anti-horário. O que é que a gente vai fazer com isso? Nós temos aqui, ó, torque, shear stress, que é tensão de cisalhamento, diâmetro externo, a relação entre o diâmetro interno e o externo, e o diâmetro interno. Nós temos aqui unidade de medida, que eu falei que a gente precisa analisar isso. Vamos deixar... Deixa eu... Não mudou, né? Vamos deixar horário mesmo. O sentido do torque, da torção. Unidade do torque. Geralmente o torque a gente vai utilizar em Newton por metro. Tá bom? Unidade de tensão. Pode ser megapascal. Unidade de medida. Vamos deixar em milímetro. Torque Newton vezes milímetro. Tá. Milímetro também. Módulo, força. Newton. Pronto. Então, ele queria saber o torque, né? Ele queria saber o torque. Mas no enunciado, ele já deu algum valor aqui. Foi a tensão de cisalhamento. Foi de 120 megapascal. Então, aqui eu vou colocar 120. Megapascal, lembra que megapascal é Newton por milímetro quadrado. Então, vou deixar em Newton tudo em milímetro e Newton também. Ou megapascal aqui. Nesse caso aqui, já deixei em megapascal. Ótimo. Tensão de cisalhamento, 120 megapascal. Diâmetro externo. Diâmetro externo. Lembra que no cálculo de mão, nós trabalhamos com raio. Nesse caso aqui, o software ele pede o diâmetro mesmo. O diâmetro externo foi de 60 milímetros. Eu seleciono o diâmetro externo e coloco 60 milímetros. Ele quer saber também a relação entre o diâmetro interno e o diâmetro externo. Eu faço 40 dividido por 60, né? O diâmetro interno que é 40 dividido pelo diâmetro externo, 60. Vai dar uma dízima, 0,6666. 0,6666. E faço compute. Ele fala, o raio dentro do diâmetro ou fora precisa ser menor que 1. Será que é o vírgula? 0,1. Onde foi? Perceba, quando eu coloquei a relação do diâmetro interno e externo, automaticamente ele já me deu o diâmetro interno, que foi de 40 milímetros, perfeitamente. E automaticamente ele já calcula
o momento polar de inércia. Quando ele calcula o momento polar de inércia, deu 1,02 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui a gente já sabe que é a conversão do próprio software, tá bom? E perceba que o torque também foi basicamente o que nós já vimos. O torque calculado lá foi 4.080 newton vezes metro. E aqui ele deu 4,08 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque aqui ele está em milímetro, né? A gente está trabalhando de milímetro para metro, a gente tem essa modificação de unidade de medida. Então, a gente consegue fazer essas brincadeiras, tanto de treliça, como de momento polar, né, de situações de materiais sofrendo torques, de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, e sabendo analisar, obviamente, todas as unidades de medidas e sabendo analisar também as respostas que o próprio software nos dá. Lembrando que a gente tem que se atentar muito ao que o software nos informa, porque ele só vai informar o que foi perguntado. Então, se você não souber perguntar para ele realmente o que você está querendo saber, ele, consequentemente, não vai te dar a resposta coerente à sua dúvida. Então, a gente precisa se atentar bastante sobre isso. Foi algo mais rápido, mais prático assim. Vocês têm eu vou deixar o link disponível para download, e vocês podem brincar à vontade com esse software, porque o tempo ficou um pouco curto, e ainda tem o professor Manuel para dar uma explanada para a gente sobre o F2. Então, se alguém tiver alguma dúvida também, existem muitas videoaulas explicando de forma muito mais cadenciada, de forma mais passo a passo, paulatinamente mesmo, sobre cada módulo, cada tipo de esforço que está sendo gerado no material. Mas com calma. E o próprio software, ele te mostra, tem algumas animações, te mostra algumas ajudas, né, para você entender de uma forma muito mais prática e simples tudo que você quiser fazer no material em relação aos esforços que serão submetidos a ele. Tá, beleza, então. Essa versão deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Eu acho que é a de 2013 ainda. O link é esse aqui, eu vou botar lá no grupo. Isso. Ele vai te direcionar aqui, Jorge. Você vai entrar nessa página aqui. Cadê? Nessa página aqui, primeira. Aí você vai clicar em download aqui, tá vendo? Quando você clicar em download, ela vai te direcionar para essa página aqui. Aí você vem clicar nesse link aqui, ó. Ele pode pedir um código de registro e também o acesso. Então, o acesso você coloca... Aqui não está o nome, não. Mas você coloca MD Solids, o acesso, e o password, né, ou o código, você coloca D93C8ADC. E aí você consegue utilizar de forma tranquila esse software aí. Manda lá no grupo. E aí, qualquer dúvida também, a gente pode conversar de forma mais tranquila, né? Que hoje também está um pouco corrido, tiveram alguns empecilhos aí na questão do acesso do link da aula e tudo mais. Então, falando um pouco mais corrido. Mas a gente pode também desenvolver vários outros projetos utilizando esse MD Solids. É basicamente um simulador, mas não é simulador que eu queria falar. Um software de modelagem computacional mesmo. A gente consegue prever o que vai acontecer no material sem precisar fazer gasto físico, né? Sem precisar gastar mesmo para saber se vai dar certo ou não. Então, geralmente, a gente faz isso na engenharia, né? A gente faz a modelagem antes para diminuir os erros, diminuir desperdício, diminuir custo e potencializar e tornar algo mais eficaz e eficiente
todo o processo, tanto de construção como de desempenho desses materiais ou dessas estruturas. Levado em conta, sim, com certeza. Só que nesse caso do MD Solids, não. O que é que você vai levar em conta? Se você, em vez da treliça, você utilizar um metal, você vai utilizar uma treliça de madeira, você vai precisar saber quanto que essa madeira vai suportar, o máximo que ela vai suportar, né? Lembra que no enunciado aqui ele falou que a treliça suporta 10 quilonewtons, tanto na compressão como na tração? Se você utilizasse a madeira, por exemplo, aqui esse valor vai mudar. E esse valor que vai ser gerado, esse valor que você vai ter como base para saber qual o peso máximo que a placa você vai utilizar aí na treliça. Então, aqui, se na madeira, em vez de ser 10 quilonewtons, fosse 5 quilonewtons, aqui. Então, você vai jogando aqui, ó, vai ser, obviamente, menor que 5, você vai colocar 3. Aí, pronto, pronto. Então, vamos supor que essa treliça... É, entendi. Aí você vai se atentar aos valores, exatamente. Você vai atentar aos valores. Nesse caso aqui, aí eu já fui na lata aqui. Eu coloquei uma placa com uma força-peso de 3 quilonewtons para uma suposta madeira que suportaria no máximo de 5 quilonewtons de tração ou compressão. Então, nesse caso aqui, o máximo que eu poderia colocar numa placa era de uma placa pesando 3 quilonewtons, que nós temos aí uma tração de 5, que seria o máximo que essa madeira suportaria. Geralmente, na engenharia, né, esses materiais mais utilizados, eles já têm esses valores tabelados, pré-determinados, de tanto se fazer ensaios laboratoriais com eles. Então, madeira, aço, vários tipos de aço, outros materiais compósitos, né? Fibra de vidro, fibra de carbono, todos esses materiais amplamente utilizados na construção civil ou na engenharia como um todo, eles já têm todos esses valores tabelados, né? Módulo de elasticidade, tensão de tração, tensão de compressão, tensão de cisalhamento, de flexão. Então, todos esses materiais já têm tudo isso pré-determinado. É só você ir lá, olhar, estipular e aplicar esses valores na questão de modelagem computacional, que é esse software aí. Beleza? Isso. Vou passar a palavra para o professor Manuel agora. Fica à vontade aí. Deve ser mais o quê? Na verdade, ó, gente, tudo é difícil quando a gente não conhece, né? Gente, boa noite aí, para quem não me conhece. Se é que tem alguém aí, né? Manuel falando aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui, viu, Manuel? Valeu, André. Pessoal, esses dois softwares que vocês estão vendo, o MD Solids e o F2, são possibilidades, né? Vocês não vão ver todas as funções dos softwares aqui conosco, mas vocês sabem já, a partir de agora, que existem essas possibilidades aí. Então, como o professor André falou aí, baixar e brincar com eles aí. Vocês vão ver que o F2 é bem similar. A proposta dele é basicamente essa aí mesmo. Eu não conheci esse software aí, mas ele é a proposta institucional, né? Na ementa de vocês consta a apresentação aí do MD Solids. Exatamente. O F2 será uma alternativa. Eu tenho como você falou aí, que um é mais difícil, o outro é mais fácil. Eu acho o F2 mais fácil, porque na minha época de academia, a gente usava mais o F2, né? Eu não conhecia esse... Mas é tudo questão de familiaridade, né? De prática. Você baixa os dois aí, traquina, o que você achar melhor. Eu tenho certeza que tem recursos em um que não tem outro. Com certeza. Certo? Mas vamos lá, então. Direto ao ponto aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês.
E aí, estão vendo minha tela aí? Ainda não aqui, viu? Não. Ainda não. Agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Pronto. F2. Então, pessoal, um F2 é um software free também. É 0800. É isso que eu ia perguntar agora. É É tranquilo de 0800. baixar, né, Manuel? Vou colocar aqui. Quando eu minimizo essas telas, vocês estão vendo meu Google aí, não? Não. Ué. Só. Certo. Então, eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Pera aí. Área de trabalho. Aqui. Agora sim, né? Estão vendo meu Google aí, né? Agora sim. Pronto. Então, se você digitar no Google aí o F2, já vem para. Aí vocês procurem entrar obviamente, na tela do software, né? Na página do software aí, para você não pegar vírus no computador. E baixar ele aqui. O Diógenes disse aí que é a mesma versão que o professor estava apresentando aí, mas eu recomendo que não, viu, Diógenes? Baixe a mais recente, porque você se familiariza com a mais recente. É melhor. Eu acho melhor. A gente acaba ficando viciado naquelas versões mais antigas, né? E não é, professor? Por exemplo, Exatamente. no meu Agora, trabalho eu uso, o no professor meu Manuel, trabalho a eu mais uso, recente que eu baixei até hoje foi 2013 mesmo, lá do MD Solid. no meu trabalho eu uso um software de projeto geométrico chamado de topográfico, né? Fazer projeto rodoviário, projeto geométrico rodoviário. E é um software que está em desuso desde acho que 2009. Já lançou versões novas, já foi vendido para uma marca, para Bentley, né? Que é a mesma fabricante da MicroStation, a alternativa ao AutoCAD. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o MicroStation é o software CAD mais utilizado no mundo e não o AutoCAD. O AutoCAD é mais usado no Brasil. Qual é o do mundo, Manuel? É o MicroStation. Então, pessoal, aí é a tela inicial do F2. É bem parecido com uma tela de CAD, né? Com a tela branca. Eu vou mostrar algumas funções básicas, a gente vai fazer um exemplo para vocês aí verem. Embora eu não conheço, acho que eu devo conhecer uns 10% da funcionalidade desse aplicativo aí, porque não é um aplicativo do meu uso profissional, né? Como eu falei para vocês, eu uso mais software de projeto geométrico, Medina, que é projeto de pavimento. Aí, oportunamente, quem sabe a gente faz uma apresentação mais detalhada desses outros, né? Mas vamos lá, então. Aqui, pessoal, olha, observe como eu disse, é uma tela... Lembra um AutoCAD aí, não é? Aqui eu posso ligar um grid. Observe que tem uns pontinhos, né? E tem como mudar a cor da tela também, só não lembro como, viu? Aqui. Ficou cinza, tá vendo? Ficou escura a tela e branca de novo aí, black. Right. Se você observar aqui esse X e Y aqui, ele refere-se ao espaçamento desses pontos aqui, tá vendo? Então a gente pode colocar, por exemplo, meio metro em X. O separador decimal aí é o ponto, porque é um software que está tudo em inglês aí, parecido com o MD Solids mesmo. Exatamente. Você também consegue ajustar esse gradeamento, então, né? Como eu fiz anteriormente. Até quando você quiser, 10 centímetros. Uhum. Sim. Só que 10 centímetros ficou tão pequeno aí que acho que, né? Acho que é 50 mesmo, viu, pessoal? Falei bobagem aí. Vou botar 50 aqui. E, pessoal, olha lá.
vamos começar criando uma coisa qualquer aqui, só para a gente brincar um pouco. Esse pontinho aqui, esse mais aqui, é a coordenada 0, 0. Observem aqui nesse canto esquerdo, inferior esquerdo, que conforme eu vou movimentando o cursor aqui, as coordenadas x e y vão mudando, tá vendo? Aqui nesse ponto, eu estou perto do zero. Mas aqueles que conhecem o AutoCAD aí, tem uma funçãozinha lá no CAD chamada OSNAP, né? Que você consegue pegar, é uma pega, vértices ou pontos, para iniciar uma linha, uma polilinha. Aqui também acontece isso, ó. No canto direito inferior Positivo, aqui tem um professor. snap, ó. Tá vendo? Você liga ele aqui, pronto, agora você consegue segurar, iniciar a linha aí no ponto mais próximo do cursor. Vamos lá no zero aqui, tá vendo? Então, eu consigo ir me deslocando aqui de meio metro, que foi a distância da grade configurada aqui no início. Vamos, por exemplo, criar uma barra aqui de 3 metros. Observem no canto inferior esquerdo aqui nas coordenadas, que o x no final da linha está em 3 e o y em 0, porque não teve nenhum deslocamento vertical. Ok? E o que mais? Vamos aqui. Nessa configuração aqui. Isso é importante. Nessa aqui, pessoal, vou fazer de novo para vocês verem. Opções, tá vendo? Unidades e formatos. Tá aí para você selecionar a unidade que você deseja para cada tipo de vetor, né? Por exemplo, a força aqui está em quilonewtons, né? Eu gosto de trabalhar muito com tonelada força. Vou deixar assim. E até a noção mais ou menos de peso da gente, né? Pois é. E aqui a unidade, a quantidade de casas decimais, você configura também, tá vendo? A rotação tem que ser radiano. Esses escalares aqui, metro e milímetro. E é isso, né? Bom, para o que a gente vai manusear aqui hoje, é basicamente isso aí o suficiente. Vamos deixar. Vamos criar uma estrutura qualquer, uma viga com algumas cargas, alguns carregamentos aqui. E vamos calcular as reações de apoio. Dá até para fazer diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante. Dá para fazer um monte de brincadeira aqui. Vou colocar mais 3 metros aqui. Observe que o X está em 6 e o Y está em 0 porque não houve deslocamento vertical. E mais 2 metros. Fica em 8 aqui. Certo? Agora, pessoal, nós vamos colocar reações de apoio. Vamos criar uma estrutura isostática aí simples. Vamos colocar mais umas reações de apoio no início e no final da peça. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em cima, ó, esses símbolos aqui de suporte, né? Condições do suporte. É onde você seleciona a inserção de reações de apoio na estrutura aí. Beleza? Olha só. Aqui você vai dizer qual que é o gênero dessa reação, se ela é de primeiro, segundo ou terceiro gênero. Vamos deixar essa aqui livre em X, por exemplo. Aí eu venho aqui no ponto. Essas seleções aqui do lado esquerdo, pessoal, a setinha é para você selecionar o item e a linhazinha é para você criar linha. O ponto para você criar um ponto. E esse de baixo aqui que tem é para você inserir a dimensão de uma peça, assim, ó. Tá vendo? Dois metros. É isso. Mas vamos voltar aqui para a reação de apoio. Onde é que eu vou inserir essa reação de apoio? Aqui. E vai lá. Mas eu não quero que ela fique assim, né? É um apoio livre. Vamos colocar ele aqui com... E...
Isso. Tá aí. E esse aqui nós vamos colocar mais um fixo, né? Não. Tá aí. Um apoio livre, um fixo, 2 apoios. Vamos colocar uns carregamentos aí agora. Agora eu tô achando que eu esqueci de uma coisa aqui, viu, gente? Não. Então, recapitulando aqui, eu escolhi onde eu quero aplicar essa reação de apoio através da setinha. Coloquei que tipo de reação de apoio será essa, a orientação da reação, ok? E nesse pontinho aqui, ó, o último da direita, eu mandei aplicar ela aqui na peça. Beleza? Agora aqui, gente, vamos aplicar cargas em cima dessa, que seja uma viga aí, o que for, dessa estrutura aí. Nessa peçazinha aqui, nessa íconezinho aqui, a gente pode aplicar cargas uniformes e nessa aqui, cargas triangulares, né? Cargas variáveis. Vamos colocar uma carga uniforme distribuída aqui. Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dar nome a esse carregamento. Então, eu vou aqui criar um novo. Vou chamar de Q1. Beleza? Aí eu vou dizer onde começa e onde termina. Termina aqui. E que ela tem 10 toneladas força. Ô, Manuel, Oi. isso, para você determinar onde começa e onde termina, é só um clique com o botão esquerdo mesmo? Não, Pronto? eu errei, André. Perdão. Na verdade, você tem que escolher a extensão de onde você quer aplicar a carga. Aqui, ó. Tá vendo? Tá. Observe Beleza. que ficou vermelho aqui. Viu, Perfeito, perfeito. ó. Então, o Y vai ser menos 10, por exemplo. E aplica. Entendi. Menos 10 porque tá de cima para baixo, não é isso? Isso. Tá descendo, né? Nesse sentido, vertical negativo. Vertical, entendi. Tem como você aplicar uma carga localizada também aqui, pontual. Assim, primeiro, do mesmo jeito, você cria uma carga nova aqui. Vamos chamar de Q2, né? Q2. E vamos dizer aqui que em X não tem nada, não. Em Y tem menos 5, por exemplo. Ok? Aí a gente seleciona aqui onde a gente quer colocar a carga. Nesse caso aqui é o ponto porque é uma carga localizada, né? Não é distribuída. E aqui nesse ícone eu mando aplicar. Beleza? Até aí tudo bem, né? Entendi. Agora, só voltar um pouquinho. Quando você botou essa distribuída de 10 toneladas de força, você clicou do ponto, né, inicial ali do apoio até o próximo ponto. Como é que você eu fiz errado. Ah, eu tá. fiz errado. Lembra? Eu tenho que escolher a peça. Vamos criar você escolhe a peça. Beleza, entendi. Entendeu? Escolhe a peça. Fechou. Pronto, agora a gente tem que colocar algumas informações sobre o elemento estrutural aí, galera. Ó. Isso aqui, que são as propriedades geométricas, né, do elemento. A gente cria uma nova aqui também. E ele está perguntando o que é aquilo ali, ó. Tá vendo? Eu vou dizer que é uma carga retangular. Okay? O nome tem que ter aqui. M de material 01. Vai ser tudo igual aí. Ok. E ele está me perguntando aqui qual é a dimensão, né? B e D. Vamos botar 10 por 5? 10 milímetros por 5 milímetros? Mais que isso, né? Vamos botar 10 centímetros. É uma viga. Bota uma viga normal de uma construção. Bota Vamos lá. Aí. Então, uma viga de... O D de... Fala aí alguém. Fala aí, Diógenes. Fala alguém aí, uma viga de construção. Márcio, cadê o Márcio? Márcio é o construtor, pô. Bora ver, Márcio? Vou botar aqui uma viga de... Uma viga que você faz normalmente. 400 e D... Por 15? 15, 150, né? 50. Beleza. Tá aí. O Y, que é a linha neutra, ele já calculou aqui, tá vendo? Automaticamente.
Agora nós vamos aplicar aqui aonde? Em toda a estrutura, ó. Selecionei ela toda aqui e apliquei nela toda. All aqui, tá vendo? Em todos os membros. Aplicar a seção em todos os membros. Beleza? Agora nós vamos informar aqui algumas propriedades mecânicas do material também, que é o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Criar uma nova, né? Material 02. E vamos dizer que é de concreto isotrópico, né? Ou seja, as características de distribuição, de suporte das tensões são iguais em todos os sentidos da peça, né? É um material isotrópico. Boa. Observe, pessoal, que ele já sugeriu aí, um é de 25 mil MPa e um coeficiente de Poisson de 0,2, porque eu disse que o material era o concreto, então ele já fez uma recomendação aí. Se você quiser mudar, é só chegar aqui e alterar. Lembrando que esses módulos aí, esses coeficientes aqui, a gente viu amplamente aí durante o curso, né? Esse aqui é aquela linhazinha ali que define a lei de Hooke, beleza? Exatamente. E esse coeficiente de Poisson aí é aquela relaçãozinha entre as deformações latitudinal e longitudinal. Todo mundo deve lembrar aí que a gente viu falou pra caramba, né, professor? Eu falei bastante, né? Falamos, com certeza. E agora, pessoal, é isso. Agora a gente mandar ele resolver a questão aí. Faltou alguma coisa. Ah, sim. Faltou aplicar isso aqui. Okay. Aí o bom de software é que ele não deixa a gente passar nada, né? Sempre... Pronto. Agora ele vai me pedir para salvar isso aqui, provavelmente. Quer ver? Olha lá. Esse aqui é um exercício que... Esse aqui, pessoal, tá vendo? Se vocês olharem no meu arquivo aqui, ó. Isso aqui foi um exercício que a gente fez no primeiro dia de aula nosso e foi a prova também, hein? Então, é multifuncional aí todos os dois softwares. Pronto, agora vamos lá. Faltou alguma coisa. Linha de... Pronto, aqui. Explicando. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, ó, nesse ponto aqui, opções. Bom, agora o que eu fiz ali, pessoal, foi salvar, né, a estrutura. Primeiro, a última coisa que eu fiz foi salvar, né? Nesses pontos aqui, nesses ícones aqui, aí a gente vai criando os diagramas, né? Diagrama de esforço cortante, aqui, tá vendo? Da peça, ó. Uhum. Aqui some tudo. Mas aqui o diagrama de esforço cortante, aqui o diagrama de momento, fletor. Isso aqui é importantíssimo para a gente saber onde é que tem compressão, onde é que tem tração, né? Uhum. A peça. E aqui nesse ponto, no display, tem como a gente fazer aparecer o cálculo das reações, valor das reações, tá vendo? Ótimo. Aí. As reações de apoio, né, que a gente vê. As reações de apoio. Essa aqui tem 26,6. Essa aqui tem 26,6. E essa aqui tem 9,75 tonelada força. Beleza, galera? Top, não é? O que vocês acharam aí desse? E aí, professor André, gostou do F2? Velho, muito bom. Muito bom. Muito intuitivo, né? É demais. Eu tinha uma dúvida aqui, mas se eu lembrar eu falo. Mas muito sensacional isso aí. E muito prático, né? Eu nunca tinha mexido no F2, não. Muito Cara, prático. é igual uma tela de AutoCAD. Ele, né? Só que ele te dá tudo. O CAD não dá, você tem que fazer a conta. Exatamente. Vamos fazer uma treliça aqui, gente, pra vocês terem uma noção aqui. Vamos ver o que está em compressão, o que está em tração. Sim.
Ih, rapaz. Não entendi. O quê? Sim, é porque teve uma hora que você selecionou toda a viga, né, biapoiada. Ah, não, isso aí, pronto. Isso aí é quando você está definindo os parâmetros geométricos do material, tá vendo? Momento de inércia, linha neutra. E os parâmetros, as características físicas, mecânicas aí do material, que é aqui, ó, tá vendo? Aí você tem que selecionar em qual parte da peça você está se referindo. Exatamente. Aqui, entendeu? Nesse caso nosso, Jorge, eu selecionei ela toda porque eu apliquei a mesma característica todo o material, entendeu? Eu não sei para que ele considera esses elementos aqui, eu não sei. Mas possivelmente ele vai te dar retornos que eu não sei explicar aqui. Vocês têm que pesquisar aí no YouTube, que tem curso de F2. Como eu disse para vocês, 0800, pessoal, isso aqui. A proposta nossa aqui é de apresentação para vocês e vocês têm que buscar, tá bom? Vamos. De resistência dos materiais, sim, o Jorge. Sim. Que eu saiba, sim, mas eu também não, como eu te disse, eu não conheço todas as funcionalidades desse software aí, entendeu? Eu estou mostrando para vocês aqui o que geralmente eu uso, entendeu? Mas eu sei que ele tem muito mais funcionalidade do que isso. Tem gente que faz cálculo de trem tipo para projetar ponte aqui no F2, pra você ter uma ideia. Eu conheço colegas meus aí, que são projetistas estruturais, que usam, entendeu? Como um software de apoio ao Eberica, esse software de cálculo estrutural. Aí. É porque quando você pega a prática, né, Manuel, você já tira algumas dúvidas no próprio F2. Eu tô com dúvida aqui, lança aqui os valores rapidinho, aí pega a resposta e fala, não, então dá para eu fazer do jeito que eu estava pensando, ou não dá para fazer do jeito que eu estava pensando. Exatamente. Em 10 minutos o cara tira a dúvida, exatamente. Pois faz comparações, né, faz, como você falou aí, faz testes. A prova real da gente aí, a prova real. Exatamente. Não, ninguém faz cálculo à mão hoje em dia, não. Só aluno que faz cálculo à mão, Jorge. Infelizmente, ainda estamos nesse nível ainda. Só aluno que faz cálculo na mão. Você está usando o software, existem vários softwares de dimensionamento estrutural no mercado aí, né? Então, mas para alimentar o software, foi o que o professor falou aí há pouco, né? Para você alimentar qualquer software, você tem que ter o conhecimento técnico, não é? Então, na hora que você está manipulando ali um Eberic, por exemplo, surgem diversas, como eu falei para você, na hora que o cara está dimensionando a ponte, ele tem alguma dúvida sobre o trem tipo, o veículo modelo de projeção de carga numa ponte. Então, o cara usa esse software aqui, o F2, para fazer essas comparações aí e alimentar o software de cálculo estrutural. Exatamente. Entendeu, Jorge? Você tem que saber o que você está querendo perguntar para o software, né? Tem que saber isso. Aí. Tem que perguntar corretamente. Só isso. Vou fazer uma treliçazinha aqui, pessoal, ó. Vamos lá, começar tudo de novo, ó. Liguei o grid, liguei o OSNAP e deixei de 1 em 1 metro aqui. Tá. Vamos para a linha aqui, criar uma linha. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Aqui eu vou botar 3 metros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. Você tá fazendo... beleza. Entendi. Fazendo uma treliçazinha aqui. E... assim. Olha só a treliça. Muito complexa, né? Demoraria aí uns 20 minutos para fazer o cálculo de calcular os esforços de todas essas barras aqui. Agora, pessoal, uma coisa que eu não sei fazer aqui no F2, mas eu sei que faz. Cabe vocês pesquisarem aí. É colocar uma força aqui com uma determinada inclinação. Certo? Nós vamos colocar ela distribuída. Vamos colocar ela distribuída aqui.
Vamos criar uma carga aqui, nova. Vamos dizer que é Q1. Não, estou fazendo errado aqui. A carga é aqui. Q1. Então, eu vou dizer que em X ela tem, sei lá, deixa eu procurar um exercício aqui. Ixi, rapaz, vai dar trabalho. Eu vou chutar aqui, viu, gente? Ó. Pode chutar. Fala o número aí, alguém, pessoal. Fala o número de uma força aí. Olha lá, põe 1.2 em X. Por quê, Pronto. gente? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu já estou colocando a força já distribuída aí, né? Ela já está decomposta, é uma força unitária aqui, tipo 2, por exemplo, né? E se você fazer o cálculo de seno e cosseno, o professor demonstrou há pouco aí, né? É isso que você tem. Aqui vou botar menos... Assim. É, né? Pronto. E quanto que é o X? Quanto que é a força em X? Quanto é que deu lá? Você lembra? Só você olhar aqui. Mas acho que é isso, né? 1,2 e 0,9, né não? Pronto. E aqui tem uma força de quanto? De 2, parece, né? Essa força aqui, ó. E essa força aqui? Essa força aqui é de quanto? Tem uma força aqui, né? Inclinada num triângulozinho, 3, 4, 5 aqui. 2 toneladas. Tá em quilonewton aqui, tá vendo, gente? Se a gente quiser mudar, só vai vir aqui e dá para tonelada, né? Pronto, é um triângulo 3, 4, 5, né? Pronto, já tá em tonelada a força aqui, eu vou ter que mudar tudo aqui. 1,2. Ó, eu não sei se vai dar os mesmos valores, que eu não vou fazer a conta aqui de inclinação, tá bom? Mas vou deixar assim, ó. Ou alguém já fez aí, tem. Se tiver, a gente digita aqui. Eu acho que não tem ninguém não, viu, mano? Pera aí. Pera aí. E, na verdade, essa questão aí é a primeira que eu fiz em sala. É o primeiro exercício nosso, com essa treliça aí. E... Pronto, tem 1,2 embaixo. Eu acho que é isso aí, cara, ó. Dá isso. E vai ser a setinha aqui para selecionar, ó, aonde vai ser aplicada a força. E pá, ó lá. Ah, tá. Tá vendo? Na verdade, seria uma força assim, inclinada, né, de 2. Uhum. Mas eu não sei como é que faz isso aí. Entendeu, Entendi. professor? Entendi. Pronto. Agora tem umas reações aqui. Se você puxar, como você estava confeccionando a treliça, se você puxar na diagonal, ele não responde, não? Sim, mas aí não seria uma carga, seria só mais uma linha. Entendi. Aí, nesse caso aqui, vamos criar as reações agora, ó. Aqui, ó. É porque lá no MD Solids a gente consegue colocar a carga em cima da linha mesmo, certinho, né? Ah, entendi, com a inclinação, né? Bom, pode ser, professor, porque aqui consigo também, entendeu? Mas eu não sei fazer isso. Aí teria que dar caberia uma pesquisa aí no pai Google. No tio Google, né? Pai Google. Beleza. Essa aqui é um apoio livre, se não me engano, né? Primeiro gênero. Olha lá. E esse aqui é um apoio fixo, eu acho. Segundo gênero.
Ah, você consegue rotacionar ele aí, que massa. Consegue aqui, ó. Tá vendo? Isso que eu vi. Pronto. Então a treliça é mais ou menos essa aí, não é? Vamos agora falar da geometria aí da peça. Aqui, vamos dizer que é uma nova aqui, que é o que? Que é circular. São barras, né? Nesse caso, ele não. Ah, tá. Já ia perguntar. Se Pronto. é circular maciço ou circular vazado, ele tem essa opção? Rapaz, não sei, André. Aqui só me aparece maciço. Maciço, Beleza. é. Beleza. Mas é possível que exista essa característica aí, né? Merece uma pesquisa também aqui. Também. O D vai ser, vamos botar aqui, 50 milímetros. Beleza. E toda a peça. É isso aqui que eu fiz, o Diógenes. Selecionei tudo aqui, ó. Tá vendo? Isso, é isso mesmo. E agora, as características. Isso aqui foi a geometria das barras. A gente pode criar, pessoal, um tipo de dimensões diferentes para cada barra, se quiser, né? Então, em vez de selecionar todas, eu vou selecionar a barra que eu quero caracterizar e vou criando novos nomes para cada barra aí, se forem diferentes. Aqui, vamos criar uma nova. Geralmente, isso é muito difícil de acontecer na engenharia, né, real, né? Mas... Exato. Mas a título de didática, né? Exatamente. Pelo valor didático, vamos dizer que são barras de aço aqui, tá vendo? Steel, isotropic steel. E ela já vai sugerir aí um módulo de elasticidade, um coeficiente de Poisson. Não sei. Tem como você colocar as medidas, assim, ó. Tipo as cotas, né? As cotas, Mas isso, Diógenes, você concorda comigo que isso vai ser indiferente, porque quando ele der a resposta, você denomina do jeito que você quiser. Vai ver tudo aqui, exatamente. É um triângulo 3, 4, 5, né? Isso aqui vai ter 5. É verdade. Aqui, pessoal, esqueci de mostrar, ó, que aqui tem como apagar também. Você seleciona o que você quer apagar e vai no xizinho aqui, ó. Ah, ótimo. Entendeu? Pronto, agora ele naturalmente vai pedir que a gente salve, a gente já salva logo aqui. Teste em aula 2. E vamos lá, né? Vamos ver o que é que tem aí. Olha lá. Observem que o que está sendo comprimido aí já está com sinal indicando ali, tá vendo? Mas o rapaz aí que falou, acho que o carregamento não foi aquele não, inicial. Não, aquelas forças não foram... Porque os resultados não foram esses, não. Acho que eu troquei ali X por Y. Na verdade, seria o Y menos 1.2 e o X 1.6. Cara, eu fiz o contrário ali, errei ali. Aí ficou isso. Entendi. Ele já mostra em relação ao sinal, como eu falei em aula também para muita gente, né? Sinal negativo não quer dizer que está errado, só quer dizer o sentido da força, se está comprimindo ou tracionando, né? Exatamente. Então, observe essas barras aqui. Negativo, exatamente. Vamos ver o valor das reações também, né? Tem aqui, reações, olha lá. As reações nos suportes. Isso. Observe que nesse apoio aqui, tem duas reações, tá vendo? Que era o que era esperado, não é não, professor? O que era esperado, exatamente. O que era esperado. Isso aí. E aí, gente? Gostou da treliça? Vocês fazendo conta aí na prova do professor André e o Webtool calculando em 1 minuto aí. É que eu aliviei na treliça, eu nem botei treliça. Assim. Né? Eu aliviei. Pois é, mas... Aí a galera tá preguiçosa, Deus. Ninguém vai querer fazer cálculo mais. E o que a gente está falando toda hora aqui, gente. Não adianta
não adianta entrar no automático, não, hein? Porque o engenheiro tem que saber de onde vem cada elemento desse aí, né? Você imagina, mostra isso aqui para o pedreiro lá para você ver se ele vai entender alguma coisa. Não vai, né? Então, Aí o engenheiro tem que chega no momento desse aí, professor Manuel, aí tem lá um Ezão deu 205 mil megapascal, e o pessoal, sem a teoria, não vai nem saber o que é que esse Ezão significa, Exatamente. nem um Vzinho ali. Aí você não sabe nem explicar o que é. Então, a gente precisa do conhecimento teórico, com certeza, antes da gente entrar num software, em algo mais avançado. A gente precisa da base, sem sombra de dúvida. É isso aí. Gente, da minha parte, vocês querem fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa, recomendar algum exemplo? Da Fique minha à também vontade, fica à hein? vontade aí. Então, quem cala consente, né, professor? Exatamente. Sendo assim, pessoal, muito obrigado pela participação dos remanescentes aí. Espero que tenhamos contribuído com todos vocês. Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim, porque apresentar esses softwares aí, muitos, ou se não todos, ninguém conhecia, né? E vai fazer uma diferença no curso de vocês nas matérias vindouras aí. Provavelmente o professor André que vai ser professor de vocês aí das matérias estruturais, né? Então vai Acho economizar um tempo aí, viu? é É bom aprender. Recomendo. verdade, verdade. E agora, como Não, deu um probleminha. Deu um probleminha na hora do link. é Ô, André, vamos fazer. Na época da minha graduação, a gente fez uma coisa muito legal, muito divertida e muito didática também. A gente usou o F2 aí para fazer. E vamos ver se no próximo semestre aí, com essa turma aí, se a gente consegue fazer uma ponte de macarrão. Vocês já tentaram ou não? não? Já ouvi falar. Nunca tentei, não, na minha graduação, não. Então, a gente fez uma lá na. Não eu só, eu e outros colegas, né? A gente conseguiu fazer e ela foi toda dimensionada no F2. E o concurso era para a ponte de macarrão que aguentava mais carregamento. Peso. A gente não ganhou, não, porque teve um genial lá que a ponte de macarrão dele aguentou não sei quantos tijolos. Mas é muito legal, é muito divertido, viu? Acho que vale a pena a gente arriscar, porque a construção da ponte é muito didática, né? Você Exatamente. dimensionar e tal, você vai construir a treliça no F2, né? E fazer uma análise do que ela suporta de carga. Ok? Então é muito O bacana. F2 é bom, que eu gostei, sabe por quê? Você consegue colocar a dimensão do elemento que você está confeccionando a treliça. Lá no MD Solids, até então, não existe essa possibilidade. Entendi. Então, Mas é uma ponte de macarrão. Então, você faz um. não, Isso é então, tudo. cada concurso tem suas normas, né? Tanto no concurso lá também de treliça de pontes de palito de picolé. Tem Olha de o limite picolé. de quantidade de picolé, o que é que você pode utilizar nos nós, né? A gente tem gente que usa Durepox, tem algumas pessoas já eliminam. Então, cada concurso tem as suas normas, entendeu? Exatamente. Aí você vai e faz a tua figurinha aqui em um software desse aí, né? Por exemplo, aqui no F2, e vai tentar construir o que você idealizou aqui, né? E ver se suporta mesmo aquilo que foi esperado, né? Por isso que é Exatamente. interessante. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu e o professor Manuel, a gente vai tentar ver se descola uma grana da faculdade para pagar o ganhador. Aí você vai ver de um virando noite, né? Fazer essa. Rapaz. Sabe o que é que a É me... faculdade pública paga a vocês, Jorge? Com paralisação, com greve. E aí? Não. Não. É. Quer falar alguma coisa, Ingrid? Fica à vontade. Não, é o que o professor falou, pagar com dinheiro
com dinheiro é sonhar alto demais. Não é nada, não é não. Mas quem sabe uma passagem para os Emirados Árabes, para o mundo da construção, né? Hã? É pra Dubaitaba. Para Dubaitaba. Né? Já pensou a gente lá no Dubai? E outra coisa, é o vencedor acompanhado dos professores de engenharia. Ai, ai. Mas a gente Galera, está olha, tentando diversificar e fazer alguns projetos mais para frente, né, em relação a convênios e parcerias, né, com empresas privadas. Isso está no nosso escopo de trabalho, né, está na nossa vontade de tentar fazer isso. E, obviamente, que às vezes não pode ser até um dinheiro físico, né, em papel mesmo, mas sim estágios ou passagens para congressos ou inscrições para congressos. Então, assim, às vezes não é dinheiro efetivamente na mão, mas são regalias que a gente pode conseguir através de algumas parcerias e convênios. isso aí, legal. É isso aí, galera. Olha, finalizando aí nossa aula. Foi muito bom a aula, eu gostei muito, achei muito produtiva. Recomendo que vocês divulguem entre os colegas que não tiveram presentes aí, porque vale a pena, hein? Pelo menos conhecer os softwares aí. Exatamente. Ô, Perfeito. professor, Fica à vontade. eles requerem um computador muito... como eu posso Não, só um levinho. São Ah, muito Coisa bem leve, entendeu? Coisa bem leve. Não é igual ao Nem AutoCAD, Cara, não. com AutoCAD não se compara com isso daí, não. Ai. Coisinha levinha. Pode instalar em qualquer máquina aí que ele roda tranquilamente. Certo? Eu tinha uma calculadora HP 50G quando eu trabalhava em obras. Hoje em dia eu trabalho no serviço público. Essa Mas- calculadora aí só faltava ligar. HP 50G, você instala o FTool dentro dela. É muito bom. Né? Então eu andava com ela assim na cintura aqui, tipo uma pistola. E ela tinha um FTool instalado, né? Ela é muito bom. Então o software muito leve, roda em qualquer computador, viu, Ingrid? Pelo menos o FTool, o MD Solid eu imagino que sim também, né? Um levinho, um gráfico bem arcaico, vamos dizer assim, né? Um gráfico bem simples. Essa calculadora aí, aluno não pode usar, né, professor? Não, na aula não, na prova não. A prova aí é a mesma coisa que tá com o livro na mão. Aí Bom aí, gente. Me despedindo de vocês aí, vou parar a gravação aqui, viu? pode parar. Valeu, professor André. Ótima Grande aula, professor adorei. Manuel. Obrigadão pela parceria. Mais uma vez. Pronto, idem, professor. Idem. Tamo junto aí. Temos muito projeto pela frente ainda aí, hein? Pra essa galera aí. O laboratório vai ver muita gente aí. Isso aí. Pessoal, o laboratório, quem não foi ver ainda, tá muito top. Todos os laboratórios, hein? Muito bom. Muito bom. Sensacionais. Valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. Até a próxima. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Valeu, Manuel. Um forte abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.